Bem-vindas! Bem-vindas ao quadro Florescendo no Dia a Dia, um oferecimento do Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Estamos iniciando mais uma semana no Unidas. Amanhã, no quadro Entrevistados Convidados, estará conosco a Larissa Ferraro. Ela vai trazer princípios para podermos resolver conflitos. Se você está com algum conflito em casa, com seu marido, com alguém da família, venha até amanhã que você vai aprender alguns princípios para poder resolver esses conflitos. Se fosse você, eu não perderia por nada. Então, o tema que estamos tratando esse mês é lidando biblicamente com conflitos. No quadro Florescendo no Dia a Dia, esse quadro apresentado por mim, Gisele Lourenço, nas segundas-feiras, estamos tratando 3 fatores que geram conflitos no casamento e, portanto, precisam ser trabalhados com antecedência. Já tratamos 2 fatores e hoje é o nosso último fator. Então, você pode perceber que hoje não teve nem aquele prelúdio. É um assunto que eu gosto tanto de falar que eu escrevi muito. Eu vejo que eu escrevo cada vez mais. Quem sabe um dia não pode sair um livro nessa área. Agora eu tenho a minha dissertação do mestrado para escrever. Não penso que eu vou escrever nessa área, mas quem sabe um dia eu posso então escrever sobre esse assunto. É um assunto realmente que eu gosto muito. Inclusive, algumas dicas que eu tenho dado no meu pessoal, o Gisele Cibi, algumas irmãs têm acompanhado e sido encorajadas. Elas me encorajaram bastante hoje. Muitas disseram que estavam tão cansadas e sem conseguir dar conta do lar, e as dicas que eu tenho dado têm ajudado. Eu vou então tentar estruturar o meu feed para poder então dar mais algumas dicas sobre como organizar a casa, essas coisas que eu gosto bastante. Então, pensando nisso, vamos então para o nosso estudo de hoje, que é o terceiro fator que gera então conflito no casamento quando não leva ao divórcio e, portanto, precisam ser trabalhados com antecedência. Oremos. Pai, por favor, nos ensina nesse momento, que o Teu Santo Espírito vá adiante e conceda a cada um de nós capacitação e entendimento a fim de compreender e principalmente de colocar em prática a Tua palavra, a Tua verdade, a Tua vontade em nossas vidas. É em nome de Cristo que eu oro. Amém. A carta de Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 3, os primeiros versículos, o apóstolo diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também destes. Já vimos 2 fatores que têm aumentado consideravelmente o número de divórcio em muitos casamentos ao redor do mundo. Mas você pode objetar e dizer que ter se saído muito bem nesses fatores que antecederam a live de hoje. Esses fatores não te afetaram tanto como casal. Vocês tiraram uma nota exemplar na conduta pureza. Isso foi desde o namoro e permaneceu no casamento. Igualmente nas finanças, vocês procuraram estudar e, na verdade, tiveram bons exemplos em casa, bons mentores que prepararam vocês para lidarem com essa área no casamento. Vocês tiraram nota 10. Também sempre procuraram estudar, fizeram a sua tarefa de casa bem feita, procuraram estudar e progredir em muitas áreas. Mas eu estou certa que nesse último fator, vocês não vão escapar, não. Nem eu, nem você. E esse último fator é o egoísmo. Egocentrismo, egolatria, o culto ao ego, o culto ao eu. Todos nós, diariamente, lutamos com a verdade, com a vontade dentro de nós, de nos rebelarmos contra Deus e contra as pessoas que estão à nossa volta. Nós nos amamos o suficiente para nos colocarmos à frente dos outros. É ou não é? O texto que diz, ame ao próximo como a você mesmo, lá em Mateus 22, 37 ao 39, não está ensinando que devemos nos amar mais e nos valorizar, mas sim amar e valorizar os outros tanto quanto nós amamos e nos valorizamos a nós mesmos. Cuidar do outro como nós cuidamos do nosso próprio corpo.
pois jamais ninguém odiou a própria carne, antes alimentamos e dela cuidamos. Efésios 5:29. Nós nos amamos muito e cuidamos de nós a todo custo. Uma criança, por pequena que seja, se ela for confrontada sobre algo, ela é capaz de mentir e dizer que não foi ela e colocar a culpa no outro. Não foi eu, foi ele. E por que ela faz isso? Porque ela quer se proteger. Ela não está nem aí com o que vai acontecer com o outro, mas ela quer se proteger. É assim que funciona conosco e no mundo à nossa volta. Somos egoístas por natureza. E no mundo a atitude egoísta é aplaudida de pé. Quanto mais arrogante a pessoa for, mais fãs ela terá. Na época de Jesus também era assim. Lembra que até a mãe de Tiago e João, ela veio pedir a Jesus um lugar de alta posição para seus filhos. Todos pensamos em nós e nos que pertencem a nós, os outros que dê seus pulos. Estamos sempre concentrados em nós e nos nossos dilemas. É o velho ema, 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 cada um com seus problemas. Se perguntarmos na igreja se alguém está bem e essa pessoa responder que não, você tem duas opções: fingir que não ouviu ou simplesmente sair dando de bruços ao que acabou de ser dito. Estamos concentrados demais em nós mesmos para pensarmos nos outros. E todos nós sofremos com o egoísmo que é grande demais dentro de nós. Jesus disse que entre nós, seus servos, deveria ter algo diferente dos lá de fora. Se os de fora são aplaudidos por serem grandes astros, por serem celebridades intocáveis, pessoas incomunicáveis, pessoas que dão ordens de modo arrogante, onde todos querem altas posições a fim de exercer esse tipo de poder sobre os outros, no nosso meio, o maior seria aquele que servisse. Jesus, para ilustrar essa grande verdade, momentos antes de ser crucificado, eu creio que ele queria deixar essa imagem bem nítida na mente dos seus servos, já que ele foi uma das últimas coisas que ele fez. Então, no capítulo 13 de João, ele pega uma bacia com água, pega uma toalha, se abaixa e lava os pés de seus discípulos, algo que um escravo faria para o seu senhor. O que ele queria ensinar era que, se quiséssemos ser grandes, precisaríamos ser humildes, enquanto que o mundo valoriza os grandes, Deus valoriza os servos que nada têm. O viver do cristão é totalmente diferente e contramão desse mundo. Por isso, se nós somos cristãos, precisamos assumir valores cristãos e vivenciarmos isso em nossas próprias vidas. Evidenciarmos isso em nosso viver. Se o mundo valoriza o grande, no nosso meio valorizaremos os que servem. Cristo mesmo nos deu o exemplo para seguirmos os seus passos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, com essa verdade bem em mente, vamos procurar viver e ensinar os nossos filhos, a fim de que eles reflitam essa glória de Deus em seus futuros lares. Então, aquela filosofia de muitos pais que eu farei de tudo para dar ao meu filho o que eu não tive, mas não lhe ensinar a pescar, não é bíblico. Seu filho precisa desde cedo praticar o cristianismo, e um dos valores que nos identificam como cristãos é o amor que temos um pelo outro. E esse amor é evidenciado na forma como a gente serve o outro. A marca que nos conhecerão como cristão será esse amor que, por sua vez, é evidenciado no serviço. Então, vamos precisar ensinar isso ao nosso filho, quando ele ainda nem conseguir coordenar bem a mãozinha. Ele deve estender o braço não para bater no outro, não para machucar o outro, mas sim em direção para servi-lo. Mas é lógico que isso não é natural. Você vai ver que mesmo pequeno, nossos filhos têm um mal terrível e assustador dentro deles. Eles não querem servir, eles querem ser servidos. E quanto ao outro, eles querem tirar do seu caminho, querem machucá-los. Eu trabalhei por alguns anos no berçário e ainda hoje evangelizo em creches, observo crianças na igreja e como é difícil eles colocarem isso em prática em sua própria vida. É isso que resume bem a nossa identidade no pecado, nosso egoísmo. Então não temos homens e mulheres servas, por isso temos que criá-los para ser, entendeu? Eles não simplesmente surgem do nada. Nós precisaremos fazê-los, formá-los, e isso dá trabalho. Mas com a graça de Deus, o poder da palavra, do Evangelho de Jesus Cristo e a eficaz ação do Espírito Santo em nossas vidas, podemos conseguir.
Se não formarmos meninos e meninas servas, teremos sérios problemas agora e no futuro, e possivelmente muitos divórcios. Egoísmo é a causa de todos os males nos relacionamentos. É por causa do egoísmo que o marido quer apenas usar a sua esposa como objeto sexual. Como a esposa também, por vezes, quer usar o marido apenas como objeto sexual para sentir prazer. De maneira que vemos casais brigando porque eles não chegam a um consenso nessa área do sexo, nem tampouco em como vão administrar as finanças, porque cada um pensa demais em si mesmo e não pensa no outro, porque são egoístas. Ao invés de estarem prestando um culto a Deus e amando o próximo, eles estão prestando culto a si mesmo, ao eu. Porém, Deus nos criou para Ele, para o louvor da sua glória, e é nisso que encontramos propósito e alegria, vivendo dessa forma para a glória de Deus, em função do outro. Claro que esse em função do outro não é como um fim em si mesmo, mas sim como um meio para dar glória a Deus. Nós, especialmente nós mulheres, fomos criadas exatamente para servir, estar na nossa identidade, cultivarmos relacionamentos, nos satisfazer ajudando as pessoas à nossa volta. E com toda certeza, todas nós mulheres encontramos prazer em ser uma bênção de ajuda na vida de alguém. Quanto mais na vida daquele que Deus nos deu para amar e cuidar e zelar todos os dias, que seria o nosso marido, o nosso lar. A mulher é a glória do homem. A mulher foi criada com um propósito: ajudar o homem. Na nossa identidade, quando a gente foi formada, já foi com esse propósito de ajudar o homem. O homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher foi feita por causa do homem. Mas ambos estão nessa interdependência. O homem não é independente da mulher, nem a mulher do homem. Porque a mulher foi criada por causa do homem, mas é da mulher que o homem nasce. E é assim que a Bíblia mostra, onde ambos estão servindo um ao outro mutuamente, não subjugando um ao outro, tentando derrubar um ao outro, mas servir um ao outro. Não adianta se rebelar, porque só iremos encontrar alegria e fazermos aquilo pelo qual fomos criadas. E antes que você diga que Deus é déspota, tirano, conheça o melhor e perceba seus maravilhosos planos que são perfeitos. Ele não faz nada com erro. Antes de tudo, milimetricamente ele faz de forma perfeita. Então, se ele nos criou com esse propósito, ele sabe o que é melhor para nós, e o melhor é se alegrar em seus planos e encontrar contentamento. Ele nos criou para Ele e nos deu funções maravilhosas. Nós só iremos nos satisfazer plenamente quando nos encontrarmos, nos amoldarmos, nos encaixarmos nesse plano perfeito para a sua glória. Essa frase minha seria uma adaptação de uma das confissões de Agostinho de Hipona, quando ele diz: tu nos criastes para ti, e o nosso coração só encontrará paz, alegria e sossego em ti. Vamos abrir nossas Bíblias agora para a carta de Paulo a Tito, não mais a Timóteo, mas agora a Tito, capítulo 2, versos 3 a 5. Abra sua Bíblia para a carta de Paulo a Tito, logo depois de Timóteo, capítulo 2, versos 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de fazer o que é bom. Frisa essa parte. Capaz de fazer o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem a seus maridos e seus filhos. Olha o propósito das mulheres mais velhas: ensinar as mulheres mais novas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem prudentes e puras, tá vendo? Como é algo não somente para mulher solteira, mas mulher casada também, mulheres prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, grava essa outra parte, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Esse texto deixa bem claro que não encontramos facilmente mulheres servas, mas precisamos treiná-las para isso. E isso deve ser feito por uma mulher mais velha. Só um minutinho, tem alguém me ligando aqui. Pronto, consegui desligar. Então, esse texto deixa bem claro que não encontramos facilmente mulheres servas, mas precisamos treiná-las para isso. E se isso deve ser feito por uma mulher mais velha, como seria maravilhoso que fosse as mães que ensinassem as suas filhas a amarem aos seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem boas donas de casa, que é o que esse texto está mostrando. Deixando o egoísmo e trocando por uma vida de serviço que agrada a Deus. Aqui vemos claramente a vontade de Deus de modo geral para a mulher, que seria cada vez mais diminuir seu egoísmo, o viver
e viver de modo que glorifique a Deus. Mas como? O texto revela essa forma que Deus seria glorificado na vida da mulher. Não somente a forma, mas também o propósito. Então essa forma seria a mulher servindo ao marido e aos filhos, a ser uma boa dona de casa, estarem ocupadas em casa, ou seja, faz parte, é um projeto único, marido, filhos, casa, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, ou seja, o propósito é para que Deus seja então honrado. No versículo 3, Paulo pede a Tito, que estava possivelmente ajudando na formação de uma nova igreja. Essa é uma das epístolas pastorais, ou seja, uma carta destinada à igreja com ensinos diretivos para a formação de uma igreja. Então ele escreve a Tito e diz para ensinar mulheres mais velhas a serem reverentes na maneira de viver, a não serem caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mas sim serem capazes de ensinar o que é bom. E o que é bom? Amar o marido, amar os filhos, tomar conta do seu lar, a fim de que a mulher não seja então, a fim de que a palavra de Deus não seja então difamada. Então as mulheres mais velhas deveriam ser controladas pelo Espírito Santo e ter esse estilo de vida diferente, serem tão reverentes, andarem de modo tão digno do Senhor que são capazes de ensinar a outras. Mas Paulo não dá apenas diretrizes para as mulheres cumprirem seu papel, mas sim para os homens também. Paulo sabia que a igreja estava cheia não somente de mulheres com atitudes pecaminosas, mas de homens também. Pois no versículo 1 e 2, antes dele proferir essas verdades para as mulheres, ele começa com os homens. E ele diz assim, no 1 e 2 do capítulo 2, versículo 1 e 2 do capítulo 2, diz assim: Ensine, você porém fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito. Olha só, moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Então Paulo manda a Tito fazer esse alerta porque assim como o pecado afetou as mulheres após Gênesis 3, é claro que afetou os homens também. Após Gênesis 3 não temos meninos com virtudes masculinas que agradam a Deus, nem tampouco meninas com virtudes femininas que agradam a Deus. Temos sim guerras e mais guerras, onde cada um quer subjugar o outro, mas servir que é bom e refletir o caráter de Deus, homem sendo homem, mulher sendo mulher, não é isso que a gente vê. Por isso, ainda mais, nós precisamos formar homem e mulher que agrada a Deus não vem pronto. Precisamos trabalhar, arregaçar as mangas e, pela graça, formarmos futuros homens e futuras mulheres que serão menos egoístas e glorificarão a Deus pelo serviço mútuo. Seria muito bom que o menino aprendesse a ser um homem de Deus com seu pai e a menina aprendesse a ser uma mulher que agrada a Deus com sua mãe. Mas se seu marido não é crente ou não tem tido uma maturidade cristã, não desanime. Antes tenha em mente o exemplo de Timóteo, que aparentemente não tinha um pai piedoso, mas o fato de ter uma mãe e uma avó piedosa que marcaram a sua vida, isso o impediu dele ser um jovem deficiente. E ele era então simplesmente padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé, no amor e na pureza. Só isso, completo. Sendo assim, mamães, se queremos homens maduros, que vão ser uma bênção na vida da sua esposa, homens líderes que vão dirigir os devocionais do culto doméstico, que farão o papel de um pai bíblico, que é muito além do que simplesmente dar comida física, mas dá também um alimento espiritual, ser um homem sadio na fé, um homem amoroso, honroso, um homem puro, que ama a família, precisamos lhe ensinar a servir a Deus e as pessoas. Mas se você é o tipo de mãe que mima demais o seu filho, imagine o que ele não vai ser no futuro. Será uma pedra de tropeço na vida da sua esposa e o casamento dele vai ser uma ruína. E Deus vai cobrar dele, viu? No Bema, no tribunal do Bema. E igualmente Paulo, ele alerta a Tito para advertir cretenses que tinham a fama de serem mentirosos, malignos e preguiçosos. Parece bem o tipo de homem que a gente vê hoje em dia, né? Mentiroso, maligno e preguiçoso. Então esse quadro caído é real, mas você pode pedir graça a Deus e treinar seu filho para honrar e glorificar a Deus. Isso começa quando? Quando ele é bebê ainda. Ele está chorando sem motivo algum, já é hora de disciplinar. Não precisa disciplinar para machucar. Nem precisa baixar a fraldinha. Vai lá dar uma palmada e diz não.
Esse não é pedagógico e deve acompanhar a criança por toda a vida. É assim com muita sabedoria que pouco a pouco você vai treinando um homem menos egoísta, que pensa muito em si, mas pensa primeiramente nos outros. Um grande homem com virtudes, com pequenas atitudes que são dignas de masculinidade, né? Como, por exemplo, dar preferência às meninas. Ele pode começar treinando com as irmãs, com as primas, com as colegas da escola e as amigas da igreja, as irmãs da igreja. Ele pode treinar em jamais bater uma menina. É algo que deve ser ensinado para ele muito cedo. Nunca levante a sua mão para bater numa menina, não importa que idade ele tenha. Já ensinei isso bem cedinho, com meses de vida. É para ensinar para ele que ele deve usar a força dele não para bater na menina, porque o menino tem 30% de força a mais que a menina. Cientificamente comprovado, é só observar a olho nu, né? O menino tem mais força que a menina. E isso foi algo projetado por Deus. Não, agora, o menino usa essa força por causa do pecado para bater na menina. Não é para fazer isso, é para protegê-la. É para prover para ela. A gente vê que o homem tem muita força, mas ao mesmo tempo tem muita preguiça. Algo contraditório. A mulher tem menos força, é frágil, mas faz de tudo um pouco. A gente não... Então é necessário treinar homens. Como é lindo um homem cavalheiro que dá preferência. Mas é fato que não temos visto muitos homens com virtudes que são... temos visto mais homens rudes, né? Selvagens, que não dão a preferência às moças, que não são cortês com elas. Eu acho que eu nunca vi na minha vida um homem abrir a porta para uma mulher no carro. Você já viu que eu vi isso em filme, mas na vida real não tenho visto não. Tratando com dignidade, não com amargura, mas sim como um vaso frágil, delicado, valioso, como nos mostra a carta de Pedro. Ele fala que o homem deve saber conviver com a mulher no lar, não tratando ela com amargura, mas sim como um vaso frágil, valioso. A gente não tem visto muito isso. Muitos homens que às vezes estão lá pregando na igreja, quando eles saem do púlpito, que vão para casa, eles maltratam a mulher no caminho. É incrível. Como não são homens maduros, só sabem ensinar, mas não vivem isso na prática. É verdade que também temos homens muito egoístas, que não conseguem pensar em conceber uma família. Essa é a geração de homens que a gente tem visto, né? Homens egoístas demais, que não pensam em casar. Eles estão tão ocupados em jogar videogame, e talvez o único motivo que faça essa criatura querer casar, sabe o que é? O impulso sexual, que é muito grande. Sendo ele um cristão ou não, tá ali na igreja, né? Então ele sabe que não pode satisfazer esse desejo com qualquer moço, tem que casar mesmo, então eu vou ter que amarrar o bode em algum canto. Então, vou ter que casar de algum jeito. Às vezes o máximo que faz com que ele queira casar é isso, é só porque ele quer fazer sexo. O impulso sexual é muito forte. Mas ele não tem nem noção do que é um homem de Deus e de como esse homem de Deus pode refletir a glória de Deus no lar. Eles estão tão acostumados ao egoísmo que estão atolados, escravizados ao prazer da pornografia, à masturbação. E por aí segue os muitos exemplos de egoísmo. Esse é o retrato do tipo de homem que temos na sociedade atual. Homens que não conseguem enxergar nada além do seu próprio umbigo. E jamais estão prontos para assumirem um lar e prover para a sua esposa, porque estão ocupados demais, concentrados em si mesmo. E não tem liderança nem mesmo na hora de cortejar uma moça. Ele nem sabe como fazer. E às vezes precisa de ajuda da mulher para fazer isso. Terrível. Imagine como não será esse lar. Se a mulher tem que ensinar até a atitude, essa atitude desde o namoro. Moças, recusem-se a começar qualquer relacionamento com um rapaz se ele não vir falar com você. Nunca aceite se encontrar com um rapaz que mande recados para você. Que fique dando indiretas, coisa de criança, de adolescente. Tem até tipo de cantada gospel. Outro dia eu recebi uma cantada gospel. Eu olhei assim, não acredito numa coisa dessa não. Que paia, que brega. Fazer como irmã Teresa da Igreja Batista Glass da Satélite. Me poupe, se poupe, nos poupe. Pelo amor de Deus, que geração de homens é essa? Nunca aceito um convite de um homem desse. Eu até pedi umas dicas a uma menina da igreja que são férias, dar uns foras aí. Tava precisando dar uns fora nos carinhas sem noção, sabe? Tem muitos aí, se multiplicam, sem noção. Aceite o convite de um homem para conhecer um homem de caráter nobre, que tem atitudes nobres, liderança, iniciativa de vir falar com você e dizer que está interessado, bem como orar com você pelos planos que Deus tem na vida de vocês. Mas faça isso sabendo que
se você pode ter uma chance, pra você não levar um fora assim do nada, certo? Só uma dica pra você. Mamães, por isso seja sábia juntamente com seu marido, ou se não tiver ajuda dele, faça de tudo para formar um homem de caráter sólido, um homem digno de ser chamado por essa simples conotação de hombridade, homem viril, másculo, que tem perdido o significado hoje em dia. Ajude ele a ser um perfeito cavalheiro, que ele treine isso na mais tenridade, coloque ele para ajudar nas tarefas da casa, porque isso é parte de treinar ele para conviver com sabedoria com a sua mulher no lar, como nos mostra a carta de Pedro. Ele pode fazer tarefas domésticas sem perder a sua masculinidade. Ele não precisa estar atento aos detalhes, nem ser igual a uma mulher, com aqueles trejeitos, pelo amor de Deus. Ele simplesmente precisa fazer algumas tarefas da casa, só para ele ter uma noção de como a mulher trabalha, valorizar a sua própria mãe e valorizar a sua futura esposa. É isso que deve ser feito. Então, dá para fazer as tarefas de casa sem precisar ser igual a uma mulher. Sem precisar ter aquele jeitinho delicado que toda mulher tem, que já é da genética. Que Deus já projetou isso. Seja um homem másculo, mas faça algumas tarefas, ajude a sua esposa. Nunca vai ser como ela quer, porque lavar a louça, o homem às vezes não sabe lavar muita louça, vai pelo meio, não tem problema, mas já dá uma ajuda. Troque a fralda do bebê, ajude em muitas coisas. A maioria dos homens acham que só prover para a esposa, só trabalhar fora e trazer a comida para casa já fez o que ele deveria. A maioria dos homens pensam assim. Então trabalhe com essa criatura já no namoro, se o pai e a mãe não vêm trabalhando, né? Então o egoísmo existe de ambos os lados. Tanto a mulher quanto o homem revelam que são pecadores em seu culto ao eu e seu culto ao ego. O egocentrismo é sim um fator que tem levado muitos casais a pedirem um divórcio, pois os mesmos não foram treinados na mais tenridade a deixarem de focarem demais no eu e focarem então em Deus e atender às necessidades alheias. Meninos que são egoístas, que nunca ajudaram seus pais, nunca ajudou a sua mãe e dificilmente vai ajudar a sua esposa, ou seja, se ele não é um bom filho, ele não vai ser um bom marido. Igualmente as meninas não têm sido treinadas para serem boas donas de casa, mas sim são treinadas para serem empoderadas, né? Passar na faculdade, para serem grandes. Mas eu realmente não descobri ainda qual é o empoderamento que faz uma mulher sair de casa bem arrumada, perfumada, para trabalhar numa empresa como secretária, muito íntima a um outro homem, que chama de chefe, mas não tem prazer de ser secretária do seu marido e de estar íntima a ele, cuidar das coisas do lar, ser rainha do lar, porque na empresa ela é apenas uma empregada, mas no lar ela é a rainha. Minha irmã, é mentira do diabo que você pode encontrar uma alegria fora do lar. Eu tenho escutado muitos desabafos de mulheres no entardecer da vida, já passando dos 40 anos, onde boa parte da sua vida elas dedicaram numa empresa. Elas começaram então a contemplar o seu império, o império que construíram na empresa, títulos e mais títulos, noites sacrificadas, longe do seu marido e filhos. E sabe o que elas sentem? Um vazio, uma sensação de tempo perdido e de que foram enganadas pelo pecado. Um terrível vazio. Elas, depois de correrem atrás de tudo isso, chegam à conclusão que não valeu a pena. Elas finalmente descobriram que o plano de Deus é muito melhor. O plano é que a mulher fosse rainha, sim, mas do seu lar. Que elas fossem boas donas de casa, porque só fazendo assim que elas poderiam então dar um bom testemunho da palavra de Deus. É assim que dá testemunho da palavra de Deus. Cada vez que... Certa vez eu até escutei um desabafo de um filho, ele relatando sobre uma discussão que ele teve com sua mãe. Essa mãe trabalhou a vida inteira numa empresa renomada, de grande nome, ganhou muitos títulos e, consequentemente, muito reconhecimento e muito dinheiro, e cercou os filhos de bens. E numa conversa com seu filho, ela disse: não sei por que você está insatisfeito. Eu trabalhei, dei duro para providenciar para vocês o melhor. Lhes dei tudo o que vocês queriam. Eu dei as melhores roupas, os melhores brinquedos, a melhor comida. Sabe o que o filho respondeu? Mas quem disse à senhora que nós queríamos isso? Nós só queríamos a senhora em casa, cuidando de nós, porque nós muitas vezes fomos assediados por nossos babás. E sabe qual era o maior sonho dele? Humano, era ter uma esposa que cuidasse do lar, que cuidasse dos filhos, porque ele sabe o que ele sofreu na mão das babás.
Realmente, o plano de Deus sempre foi e sempre será perfeito. O sucesso lá de fora não recompensa o fracasso do lar. E se você não escutar a sabedoria da palavra de Deus que te exorta hoje, sabe o que vai acontecer com você? Vai chegar à mesma conclusão que a maioria das mulheres chegaram. Não adianta, o lar é onde sentimos que estamos servindo bem a Deus. Dá uma alegria que só quem encontrou essa felicidade sabe do que eu estou falando. A mulher se realiza no lar. Ela pode ser durando como for, ser muito masculina e dizer que não tem jeito para cuidar da casa e de filhos. Mas quando o seu coração, endurecido pelo pecado, se amolecer com um chorinho de bebê, é ali que ela vê onde sempre deveria estar. Aquela vozinha chamando mamãe, acabou-se, derreteu meu coração. Ai, que delícia! Ouvi de muitos relatos de mulheres que queriam abandonar seus filhos e nem queriam ver a cara deles ao nascer, né? Queriam dar para doação, alguma coisa assim. Mas quando ouviu aquele choro, não teve como. O sentimento de mãe foi mais forte. Sabe, eu como solteira já tive grandes realizações pessoais e principalmente ministeriais. Escrever um livro era um sonho muito distante, mas eu consegui isso antes de fazer 30 anos de idade. Tem mais de 10 anos que percorro a carreira dos estudos. Tenho 2 bacharéis, uma especialização e estou concluindo um mestrado de quase 4 anos. Todos na área que amo e sei que estou servindo a Deus por meio dessa formação. Tudo me é útil ao ministério e todas essas formações servem aos propósitos de glorificar a Deus, evangelizando crianças, ensinando mulheres. Eu estou servindo a outros. E mesmo com tantas realizações, ainda que para a glória de Deus, ainda que ministeriais, sabe o que me deixa mais feliz? Quando eu estou cuidando do lar. E olha que eu não tenho marido. As coisas de casa, eu amo arrumar, colocar as coisas no lugar, enfeitar, embelezar. Eu amo lavar roupa, amo passar, amo cozinhar. Não tem casa no mundo de ninguém que me agrade do que eu estar na minha casa, no meu lar. Não tem casa nenhuma, não tenho vontade de ficar na casa de ninguém. É aqui o lugar onde eu devo estar. Eu amo passar, amo lavar, amo cozinhar. Gasto o dia organizando as coisas ministeriais e dentro disso, colocando essas tarefas do lar, eu me realizo fazendo isso. Fico pensando que alegria será no futuro fazer isso para meu esposo. Aquela velha coisa, o trabalho é melhor quando é para 2, né? Eu oro todos os dias para poder fazer isso melhor para o meu esposo. Eu amo passar roupas. Eu não tenho muita roupa, né, para passar, porque roupas femininas são mais leves, né? E quase não precisa passar tanto assim, depende. Mas roupas de homens precisam de mais trabalho, né? Aquelas camisas, também calças, né, que são bem pesadas para passar. Então, às vezes a minha mãe precisa de ajuda, eu vou ajudar a passar as roupas do esposo dela. E quando eu termino, às vezes 30, 40 camisas, eu fico tão feliz, satisfeita de poder ajudá-la, né, numa tarefa. E eu fico tão feliz de poder passar aquelas camisas e tal. Eu fico muito satisfeita. Agora eu tô frita, né? Depois que eu terminar essa live, eu vou receber um bocado de mensagem no WhatsApp, umas irmãs convidando para passar roupa na casa dela. Alguns vão até pagar minha passagem para poder chegar lá e passar as roupas delas, né? Que muitas irmãs não gostam de passar. Eu gosto de tudo no lar. Gosto de tudo mesmo. Então, às vezes todas nós temos furtivos desvaneios, né? Aqueles sonhos. Sabe quais são os meus? Eu com um avental, cozinhando e passando pro meu marido. Acredita? Eu amo passar com camisa de homem. Amo passar roupa. Vou contar um segredo. Às vezes quando eu vou no shopping, eu gosto de ir nas lojas de camisas masculinas e ficar observando aquelas camisas, pensando qual que eu vou escolher pro meu marido, aquela gravata, poder passar a roupinha dele, poder colocar no guarda-roupa, poder colocar a gravata nele. Tá vendo? Mesmo com tantas realizações, inclusive realizações que possivelmente vão render em galardão para a eternidade, olha onde está o meu contentamento. Cuidar do marido lá. Já tem irmãs me chamando aí, né, para poder passar roupa na sua casa. A Aline aí da Bahia. Pois é, Aline. Quando eu for aí, não me bota passar roupa não, tô brincando. Pode passar, eu ajudo você a passar quando eu for aí. Não tem como mudar, isso é da natureza feminina. Tá na nossa identidade ser uma auxiliadora. Eu sonho em poder servir o meu marido, poder canalizar minhas energias no serviço a ele e junto com ele. E poder servi-lo bem, de tal forma que cada vez mais ele cresça e eu diminua. É o natural, seja ele grande no nosso lar e eu pequena, apenas uma serva. Nada mais poderia me deixar mais feliz. Uma menina, por pequenina que seja,
Ela pega então a boneca e envolve ela de uma forma que só que Deus que fez a natureza feminina projetou isso e colocou isso lá. É um design que somente Deus fez. O menino, por mais que ele tente, né, ser feminino, não é da natureza, é grosseiro mesmo. Ele pega a boneca às vezes pelo cabelo, né? Não é pra fazer isso não, mas é grosseiro mesmo. Então ele pode fazer as tarefas domésticas, mas de modo masculino. Então eu me realizo nas tarefas domésticas. Amo sair e colocar água na plantinha, observar as janelas se estão sujas, precisando de limpar, quais são os móveis que precisam de tirar poeira. É tão prazeroso cuidar dos detalhes da casa, né? Parece algo tão gostoso que o dia passa com uma leveza. Não tem para onde correr, é no lar onde nós nos satisfazemos. Mas mulheres querem casar com aquele pensamento, sentimento egoísta de não se doar, em especial para o seu marido e seu lar. Estas de modo algum vão ser felizes, elas nunca vão ser realizadas por completo, humanamente falando, porque elas não estão cumprindo para o propósito que Deus a criou. Deus tensionou o melhor para nós. Ele sabia que o lar é a esfera onde nós sentimos verdadeiramente úteis e que estamos cumprindo o propósito pelo qual Deus nos formou, que era poder ser uma auxiliadora, ajudar o nosso marido. E que ele deveria ser então um provedor do lar, o que vai prover, o que está preocupado com o amanhã, como vai trazer comida para sua casa. Deus fez assim porque ele queria livrar a mulher dessa preocupação. Essa preocupação de liderança é do homem. Alguém descreveu submissão e liderança da seguinte forma: ambos estão no carro, o homem está preocupado com a direção, se vai ter que ir para cá, para colar, e a mulher está fazendo, sabe o quê? Admirando a paisagem. Ai, que rosa linda! Ai, que árvore maravilhosa! Olha o passarinho! É tipo isso. Na vida é assim. O homem que está preocupado sobre como vai conduzir as coisas, a mulher tá então contemplando a paisagem. E olha, marido, você viu aquele passarinho? Não, estou preocupada aqui na direção. Então é mais ou menos assim. No lar é a esfera onde a mulher pode desenvolver todos os seus dons e talentos. Sabia disso? Eu que tenho certeza que são muitos. E apesar dos muitos talentos, ela estando no lar, ela descobre mais uns trocentos. Pode ter certeza. Ah, minha filha, ela descobre que pode ser, além de esposa, mãe, dona de casa, ela pode ser sábia conselheira, pode ser professora, fazer contabilidade, médica, pintora, arquiteta, design de interior. É polivalente mesmo. É no lar onde ela descobre tantos e tantos talentos. Veja como Deus é perfeito. Não escute a mentira de Satanás que sussurrou no ouvido de Eva e continuou sussurrando no nosso. Qual é a mentira? Que Deus está nos privando de algo. Mas creia que tudo que Deus fez é reto, justo e bom. E se ele diz que a mulher precisa estar ocupada em casa, lá em Tito, lembra? 2, 3 a 5, elas precisam ser boas donas de casa, estar ocupada em casa, é porque ele sabe que isso é o melhor para mim e para você. Pode crer que esse maquinista, ele nunca erra. Ande nos trilhos e é assim que o seu trem vai correr livremente, para lá, para cá, para lá, para cá. A Bíblia fala de muitas mulheres que nos dá um exemplo muito bom, que seria um exemplo de uma mulher serva, sábia, diligente em toda a sua obra, que é a mulher de Provérbios 31, né? Aquele patamar que todas nós queremos almejar. É o pico do Everest. Nós queremos chegar lá, escalar e chegar lá. Quando eu estiver lá, estou perto do céu mesmo. Essa mulher é uma inspiração para todas nós. É para mim também. Uma esposa exemplar. Então, Provérbios 31, do 10 ao 31, diz assim. Chega, soa poético, né? É uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida. Escolhe lã e linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ele traz de longe as suas provisões. Ela, antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da sua casa, dá tarefas das suas servas. Ela avalia um campo e o compra. A mulher esperta, viu? Sábia. Com o que ganha, planta uma vinha. Eita! Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são, sabe o quê? Fortes, vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. A sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados. Estende as mãos aos pobres. Lembra que a gente falou semana passada sobre atender às necessidades do outro? Não receia
a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. O marido dela, por causa das coisas que ela faz, tinha uma posição elevadíssima, respeitado. Sabe aquele homem digno de respeito? Como o Tito diz que os homens devem ser dignos de respeito, né? Então a mulher ajuda ele a ser mais digno de respeito pela conduta dela. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa, não dá lugar à preguiça. Olha só, preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo o quê? Muitas mulheres são exemplares, mas você supera todas. Não tem mulher igual a você. A beleza é enganosa e a formosura passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Tem mulheres que querem viver de boniteza, né? Mas a beleza bíblica tem que, meu filho, arregaçar manga e trabalhar, tem que ter virtudes. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam então elogiadas à porta da cidade. Uma mulher que recebe elogio não somente de Deus, mas dos homens também, especialmente dos da sua própria casa, seu marido e filhos. Ambos louvam a ela. Então a mulher de Provérbios é realmente aquela mulher que todas nós cristãs queremos imitar. Como eu falei, ela é o pico do Everest. Eu quero chegar lá, eu quero escalar e chegar lá. Ela tem muita força de vontade, mas ela não trabalha dela para ela. Ela trabalha não como um fim em si mesmo, porém ela trabalha para o seu marido e seus filhos. É dessa forma então que o seu marido é honrado e os seus filhos são felizes e Deus é glorificado. Tá vendo como o projetista não erra? O design que Deus criou não é perfeito? Quer saber mais do que ele, minha amiga? Se for você, eu não queria não. Eu preferi aceitar a vontade dele, porque o que ele disse, ele é o todo sábio. Não dá para questionar, nem Jó, que era o homem todo sábio, questionou a Deus. Deus não respondeu nenhuma pergunta dele. Só então mostrou a sua sabedoria. Onde é que tu estava mesmo quando eu fiz isso? Onde é que tu estava quando eu fiz aquilo? Aceite a sabedoria de Deus, porque ele é melhor. Essa mulher é um exemplo para nós. Um exemplo de ser imitado. Ela então nos mostra como a conduta de uma mulher que agrada a Deus, ela procede. Ela é especial. Ela nos mostra então como uma mulher casada deve proceder para agradar a Deus, cuidando do marido e dos filhos. Todas nós, ao avaliarmos esse texto, ficamos convencidos de que essa mulher, ela dava conta das suas demandas, não é? E cada demanda dessa vai exigir muito de nós. Se você tiver apenas o seu marido, com toda certeza, você pode preencher todo o seu tempo com ele. Mas normalmente temos filhos e a casa. Cada parte dessa, marido, filhos e casa, devem ser administrados, e para serem administrados precisam de muita sabedoria, muita inteligência, muita força, porque do contrário não vamos dar conta do recado. Então, mulheres, precisamos reunir toda a nossa força, toda a nossa diligência, se quisermos dar conta das demandas que nos esperam. Mas a graça de Deus é que trabalha em nós, nos sustenta. Nunca se esqueça que é graça cooperando com o meu trabalho. Ele vai nos ajudar em todo o tempo. Você faz cada atividade sustentada pela graça, que te ampara todo o tempo. Se você for ler aí no capítulo 2 de Tito, vai falar isso, né? Que a graça nos educou para nos renegar as paixões antigas, para que a gente viva progredindo em bondade, porque é assim que a gente deve ser conhecido pelos outros, pela bondade. Então, sendo que nossas filhas vão casar, precisamos seguir o conselho de Paulo na carta de Tito e prepará-las bem para isso. Cuidar do marido, dos filhos, que é esse exemplo que a gente vê na mulher de Provérbios 31. Ela fazia isso bem. E Tito exorta as mulheres mais velhas a ensinar as mais novas. A gente tem que preparar uma segunda geração para fazer isso bem. Cuidar do marido e dos filhos, a não serem egoístas, mas serem boas donas de casa. Não sendo egoísta só pensando na sua carreira, no meu corpo, minhas regras, pensando em ter um emprego só para não depender do esposo, pensando em não ter filhos porque não quer ter o corpo deformado, não porque eu tenho que ter mais esse título, mais aquele título, mais aquele título. Pelo amor de Deus, quando eu casar, a primeira coisa que eu vou encomendar é um menino. Nada mais de títulos, chega de títulos. Eu estou estudando, progredindo nos estudos porque eu sou solteira e aproveito bem o tempo, mas quando eu casar, foco no que Deus quer para o casamento. Cuidar do marido e filhos. É algo que eu penso muito, assim, realmente ser dedicada ao lar. Mas muitas mulheres casam e continuam a correr e percorrer atrás dos títulos. Títulos e mais títulos.
Veja como o mundo é triste, ele quer colocar em nossa cabecinha que precisamos nos amar mais, mas isso nunca foi e nunca será bíblico. A Bíblia nos manda amar os outros como já nos amamos a nós mesmo, porque nós já nos amamos muito e o padrão é ame o outro como você ama a si mesmo. Me perdoe que tem muita gente ligando pra mim hoje, eu não sei porquê. Ai, ai. Então, a vontade de Deus é que nós seguimos o exemplo dessa mulher e sejamos boas donas de casa. Esse exemplo é colocado em Provérbios 31, tem gente rindo aí de mim, né? Porque eu disse que encomendar um menino é assim mesmo, mano. Ainda mais que eu fazer 30 anos de idade, eu quero ter no mínimo 2. É uma tristeza quando eu fico pensando que eu tô com 30 anos e não tenho um filho ainda. Eu queria já ter um filhinho já mais ou menos crescido. Mas Deus não tem esse plano pra minha vida, eu tenho que me contentar, né? Mas a mulher se casa e fica protelando, Deus me livre. Não, quero logo um bruguelinho, uns 2, uns 3, quem sabe? Então a Bíblia nos manda amar aos outros como nós amamos a nós mesmos, porque nós já nos amamos muito, cuidamos muito de nós. E Ele quer ser glorificado cada vez mais na nossa forma como a gente administra o lar, cuida do marido, do filho e da casa. Então, eu sempre tento manter isso na minha mente, o exemplo dessa mulher. Ela era uma esposa exemplar. Naquela época era difícil de encontrar. Se naquela época era difícil de encontrar, imagino eu que era uma era patriarcal, né? Onde as mulheres, culturalmente falando, já estavam realmente em casa. Imagine hoje. Onde somos ensinadas desde cedo que serviço doméstico é para as fracas, as burras, as que não tiveram capacidade de estudar. E assim menosprezamos as que Deus chamou de dignas e dignificamos aquelas mulheres que Deus não honrou. Não estou apedrejando as que por algum motivo precisam trabalhar fora, mas estou enaltecendo a rainha do lar, porque é isso que a Bíblia ensina. Sempre que eu vejo uma dona de casa, vou dizer outro segredo, eu tenho vontade de pedir um autógrafo. É sério, eu admiro demais uma dona de casa. Na minha infância, eu sempre admirei missionárias. Quando eu fiquei jovem, eu passei a admirar primeiro a dona de casa, depois a missionária. Ainda vem em segundo plano a missionária. Eu sei que tem muitas mulheres bem disciplinadas, esforçadas e que tentam dar conta das duas coisas, ou seja, trabalho secular e em casa. Mas sabemos que isso é impossível. Sempre deixaremos algo a desejar. E normalmente é o lar que sofre. Nunca é o trabalho secular. Ela sempre é a melhor empregada, mas em casa nem cuida das coisas de casa. Então, como falei, na esfera do lar é onde a mulher pode desenvolver com plenitude seus dons e talentos de modo eficaz. E se ela faz isso bem, administra bem suas tarefas de casa, com toda certeza ela vai então crescer de tal modo que ela pode começar algum empreendimento ao redor da sua casa, como por exemplo, algumas irmãs costuram, outras podem trazer talvez 2 filhos de uma irmã para passar uma tarde com você e você ensinar. Você pode ganhar um extra com isso. Eu entendo que o que às vezes o marido ganha não dá para sustentar. Eu entendo demais, mas não adianta sacrificar o lar. Você pode fazer alguma coisa dentro do seu lar. Todas nós temos algum tipo de talento. Então procure fazer alguma coisa que não tire tanto o seu tempo, não roube dos seus filhos, não roube do seu marido e ajude na renda. Eu entendo que a gente precisa aumentar um pouquinho a renda. Eu sei que é muitos gastos. Eu como solteira, eu sei as demandas, imagine com marido e filhos. Então, mas faça alguma coisa que não tome muitas suas horas. Que não seja um emprego que você precisa sair de casa para bater o ponto lá. Mas que seja algo que você fique em casa, ao redor da sua família, ainda abençoe outros, ainda ganhe uma rendinha para ajudar Aí seria algo maravilhoso, porque é isso que a gente vê na mulher de Provérbios 31. Ela administra tão bem o pouco que Deus tem dado, que Ele vai abençoando as obras da mão dessa mulher. Ela vai ampliando as suas fronteiras, de maneira que isso se estende a outras coisas. E no nosso caso também pode se estender até a igreja, né? Mas sempre com esse pensamento de que o lar é a nossa prioridade, certo? Se você tem sido uma mulher que come o pão da preguiça e quando acorda nem arruma a sua cama, não dá conta de lavar os banheiros da sua casa e mal faz a comidinha boa pro seu marido, como é que você pode confiar? Como é que Deus poderá confiar a você coisas ainda maiores e fazer com que você faça essas coisas que você não faz, não é nem fiel nas pequenas coisas, mulher? Como é que Deus vai te dar coisas grandes para administrar? Por isso, mamãe de plantão, ensine seus filhos a darem conta das coisas mais simples da vida, com perfeição. E no futuro, eles vão ser meninos e meninas que vão ser homens e mulheres de caráter, que vão dar conta de administrar as suas tarefas no lar.
Vi aí a Aline falando que ensina seu filho, né, fazer algumas receitinhas. Muito bem, Aline. Vá preparando cada vez mais seu filho e sua filha para poder ser marido e mulher que agrada ao Senhor. Administrar seu lar, sendo a mulher uma boa dona de casa e o homem um maravilhoso provedor, um líder. Se você é uma mulher desregrada, que não tem horário para dormir, nem para acordar, de modo algum você vai ser uma boa dona de casa. Vai deixar sempre a desejar. Jamais Deus poderá confiar a você coisas grandes, porque você não consegue nem dar conta do seu lar, mulher. Como é que você vai dar conta de outras coisas ao seu redor? Por isso, se você quer servir na igreja, não há nada de errado com esse desejo. Eu sei que muitas mulheres suspiram por assumir um novo compromisso na sociedade feminina. Elas querem costurar umas roupinhas para as crianças de coral da igreja ou para as crianças mais carentes da igreja. Mas se ela não dá conta, amada, nem de lavar os banheiros, como é que ela vai então conseguir fazer isso? Isso vale para mim também. Eu amo servir, amo evangelizar as crianças, ensinar mulheres. Mas quando eu casar, meu principal ministério vai ser meu marido e meus filhos e meu lar. De maneira que não vou negligenciá-los para atender essas demandas de fora. Ainda que sejam atividades legítimas e que glorificam muito a Deus. Meu primeiro ministério é minha família. Eu estabeleço prioridades e depois de dar conta das prioridades, eu então posso fazer mais alguma outra coisa. Ver se eu consigo dar conta, né? Tem que sentar e calcular. Não dá para simplesmente assumir um compromisso sem saber se vai dar conta ou não vai. Todos sabem que o lar, por si só, suga nossas energias, né? Se nós fôssemos elencar as principais tarefas de casa, poderíamos citar varrer, espanar, passar o pano, remover poeira dos cômodos. Tem casas maiores, outras menores. Daí vem os banheiros, que normalmente exigem mais tempo para poder higienizar melhor, né? Tem a comida, tem a roupa. Se for mãe, tem que levar em conta o ensino dos filhos. Mesmo que eles estejam na escola, tem outras coisas para ensinar. Averiguar o que eles estão aprendendo, ensinar muitas outras coisas para os meus filhos. Então, ensinar as tarefas domésticas é muita coisa para fazer. Tem um marido que você precisa dar atenção também. Estar atenta às necessidades dele. Não estar tão cansada e indisposta para o seu marido, inclusive para o ato conjugal. Precisa estar limpa, higienizada, pronta para o ato sexual. Tudo isso, com toda certeza, vai tomar muito o seu tempo. Para você dar conta, você precisa dar seus pulos, aí tem que ser muito diligente e não ser negligente com as tarefas mais importantes. Então, essa mulher de Provérbios 31, ela dava conta da sua casa. Ela tinha negócio aparentemente ao redor da casa, ela comprava propriedades, tinha um comércio lucrativo, mas me parece que ela tinha ajuda em casa. Então, dependendo de como Deus te abençoa, você pode avaliar e ver se você pode, se é sábio, trazer alguém para sua casa para te ajudar em alguma tarefa, talvez passar as roupas, né? Talvez pagar uma solteira da igreja para passar as suas roupas. Você pode até mandar para casa dela e ela passar lá e você pagar também a energia da casa dela, alguma coisa assim. Mas por mais ajuda que você tiver, faça como uma mulher de Provérbios 31. Esteja atenta a cada necessidade do seu lar. Atenda às demandas dele, não deixando nada a desejar. Com ou sem ajuda para dar conta, você vai precisar de trabalhar. E muito. A mulher de Provérbios era conhecida por sua força, diligência, empregada no serviço no lar, de maneira que se estendia para fora. De tanto que transbordava de dentro, se estendia para fora. Mas não adianta assumir um novo ministério na igreja se você não tem dado conta nem das tarefas domésticas. Por isso, seja uma mulher que se planeje como administrar seu tempo, planeje seus minutos, suas horas, suas semanas, seus meses, seus anos. Nunca comece uma semana sem planejar. Vai administrar seu tempo. Então, sente e coloque numa planilha, num papel, num tablet, seja lá o que for, que método que você escolher para organizar seu tempo. Coloque o que você precisa fazer de um lado as tarefas, do outro o que você tem de tempo. Encaixe isso, faça todo um rodízio para você dar conta. Então, eu tenho que semanalmente, dar conta também da casa, de tirar poeira, tudo isso eu tenho que me planejar também, dos banheiros, de tudo isso. É uma casa normal. Pode ser que só mora uma pessoa aqui, mas é uma casa normal. Para poder dar conta e não tapear, você vir aqui em casa e poder observar que o escorredor de prato não é simplesmente só coloca os pratos, mas sem lavar. Você pode olhar mulheres que são limpas, né? Quando você vai na casa, você vê se a mulher é limpa mesmo ou não. Dá pra ver pelos detalhes. Liquidificador, geralmente ficam sujeiras ao redor. Dá pra ver se a pessoa é uma pessoa limpa ou não. Eu entendo que tem muitas tarefas para serem feitas. E por isso precisam então de ser planejadas, querida. Tem que administrar o seu tempo. Então,
Vai fazer comida? Vai ter o quê? Cardápio? Como é que você vai organizar isso para facilitar a sua vida? Tem a roupa? Como é que você vai fazer? Tem que lavar, tem que passar, tem que guardar. Não é para guardar de todo jeito. Então tudo isso exige tempo e esforço. Existem roupas que você vai escolher se vai vai lavar na máquina ou não. Sabe que se lavar na máquina vai precisar usar há pouco tempo, vai ter que descartar, comprar outras em breve. Tudo isso tem que ser avaliado, dosado, na hora de passar e guardar, em especial as roupas do seu esposo. Se ele usa camisas sociais de botão, de forma nenhuma, devem ser guardadas sem passar. Tudo isso tem que ser avaliado. Eu não ia querer guardar roupa todo jeito. Então, no guarda-roupa deve ser bem organizadinho, organizar por cores, de maneira que ficaria fácil para meu marido achar. Aos poucos, eu iria fazendo métodos para que ele pudesse, então, já saber a organização. Tem que tentar tudo, irmão. Se as cuecas estão velhas, tem que, olha, botar fora. Eu aprendi isso com a minha mãe, né? Jogar, aí agora tem que comprar novas cuecas, cadê o dinheiro, tem que planejar, tudo isso tem que ser colocado no papel. Tem muita coisa para administrar. Eu solteira, eu gasto muito tempo em administrar, tô sempre avaliando isso aqui, preciso comprar isso aqui também. Ah, isso aqui seria melhor assim, dessa forma. Então tá vendo como tem muitas coisas, muitas demandas, muitas e muitas planilhas podem ser feitas. Vocês vão querer sentar e distribuir as finanças de tal modo que vocês sabem para onde está indo o dinheiro de vocês e de maneira que vocês possam planejar, alterar algumas coisas, como por exemplo, migrar para uma internet mais barata. Eu fiz isso agora, migrei para uma internet mais barata, dividi com a vizinha. Eu também mudei de um plano de telefone, eu quase não uso meu telefone, mas para poder segurar ainda, ameacei tirar, eles então baratearam bastante, então eu fiquei. Tudo isso tem que ser avaliado. Juntar dinheiro para as férias, planejar uma saída ou outra para tomar pelo menos um sorvete, planejar um filme em casa, tudo isso tem que ser planejado. Eu vou amar fazer isso em família, vai ser muito legal. Então, sobre a organização, eu aconselho que tire tempo para estudar como você pode organizar melhor a casa. Tem muitos Instagrams, tem a Priscila Saboia, que eu gosto muito de seguir ela. No YouTube tem outras mulheres assim também que ajudam dando muitas dicas. Faça calendário de oração. Eu tenho esse calendário aqui. É porque esse motivo é tão pouco, né, para mostrar. Então eu uso esse calendário onde de um lado eu tenho alguns nomes, do outro também. Então mais de 60 nomes e grupos. Se você faz homeschool, tem que se organizar. Homeschool é ideal para poder formar homem e mulher com caráter pronto para casar. A escola não forma nenhum homem e mulher para casar, não. Para ser piedoso e honrar a Deus. Então tudo tem que se aprender em casa, minha filha. Tem que gastar tempo ensinando isso a ele, a ser um homem masculino, a menina ser uma mulher feminina. Então, o plano do diabo é destruir família. E começa com esses pontos soltos aí, de casais que ficam fora de casa, os filhos são criados de qualquer forma, mulheres preguiçosas que não dão conta do lar, homens também que não entendem liderança bíblica, mas são bem fundamentados no egocentrismo. Isso é visto na forma como eles se conduzem ao tal ema, cada um com seus problemas. Na hora do sexo, cada um quer sentir prazer mais do que o outro, não está nem se importando com o outro. Então veja como isso é terrível, mas é no lar onde essas coisas são reveladas, o nosso coração pecaminoso vão então ser trabalhado. Eu acho que o lar é o lugar onde a gente mais cresce espiritualmente. Então, essa mentalidade de focada demais no eu, de amar demais a nós mesmos, tem acabado com casamentos. E muitos têm então se divorciado por isso. Muitos homens casam achando que a mulher, né, vai pelo menos ajudar ele nas coisas de casa. A mulher só quer ter vida de princesa, não ajuda o homem em nada. Homens também que só querem saber de prover o essencial, mas não querem realmente cuidar da esposa em todos os sentidos. Ele é a liderança espiritual, Deus vai cobrar dele isso, ele não está nem aí. Então, veja como é triste. Muitos lares assim que não refletem o caráter de Deus, são egoístas e revelam esse egoísmo na hora de fazer sexo, a imoralidade, né? Revelam isso nas finanças, revelam isso no dia a dia, que é a live de hoje, nas coisas pequenas do dia a dia. Então, mulheres, deixemos de lado o egoísmo, prossigamos para conhecer e viver o plano perfeito de Deus, não deixando nada a desejar. Antes andemos em novidade de vida com novos pensamentos, com esse desejo de deixar de vivermos para nós e vivermos para Deus em conduta que agrada ao Senhor. Sermos bondosos, mulheres que amam maridos, filhos serem boas donas de casa, tá certo? Para que a palavra de Deus não seja então difamada. O casamento é um excelente remédio, como eu já falei, para o egoísmo. Nos faz viver uma vida de renúncia diariamente. Então, não temos homens e mulheres sérios, precisamos formá-los. Então, faça isso com seus filhos, não esqueça isso, por favor. Torne seu filho um homem de caráter e sua menina também, uma mulher sábia. Uma frase que eu li essa semana, eu fiquei maravilhada, minha mãe mandou pra mim, né? Imagine você ouvir do seu marido: você não é apenas a minha esposa
e mãe dos meus filhos. Você é a minha melhor amiga. Eu amo a sua força, a sua graça, a sua determinação. Eu amo você mais a cada dia. Feliz aniversário. Imagine só no próximo aniversário seu esposo escrever isso pra você. Sendo uma verdade, porque você vive isso. Foi o que a mulher de Provérbios 31 ouviu do marido, né? Tu é melhor do que todas as mulheres. Imagine só poder ouvir isso. Então, que Deus nos abençoe. Meu tempo já esgotou aqui, como sempre. É um assunto que eu gosto de falar, que eu me perco aqui no tempo. Então, Deus abençoe. Assiste O Amor Vem Devagar no YouTube e também Quando Chama o Coração no Netflix. São séries muito boas sobre família. Deus abençoe. Até mais. Não tô conseguindo encerrar aqui a live. Já pensou?